Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 3 dessa semana de 31 de maio a 4 de junho. Vídeo esse que encerra o bloco 1 de conteúdos do segundo trimestre. Bloco esse a que chamamos de cultura na modernidade. A gente está olhando então para aspectos da cultura nesse período de transição da Idade Média para a Idade Moderna e os elementos mais significativos dessa nova fase, dessa nova mentalidade que se moldou nessa transição do feudalismo para o capitalismo. E a gente sabe como a burguesia exerceu, ou a gente vem descobrindo, melhor dizendo, como a burguesia exerce um papel relevante nessas transformações de mentalidade que estão ocorrendo nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Na primeira semana desse bloco 1, a gente tratou do renascimento cultural. Na semana passada, a gente tratou da reforma protestante. E nessa semana, a ideia é que a gente olhe para a contra-reforma. Ou seja, a gente vai continuar tratando de aspectos ligados à religião. É uma continuidade do que a gente discutiu na semana passada. O que a gente vai fazer nessa semana é dar continuidade às discussões iniciadas na semana passada. Na semana passada a gente discutiu como os dogmas do catolicismo, que já incomodavam muito uma parcela significativa dos europeus, especialmente a burguesia, acabou dando origem a novas religiões que são também cristãs, mas que são chamadas de protestantes justamente porque romperam com os dogmas do catolicismo, protestaram contra os dogmas instituídos pela doutrina católica apostólica romana. Exemplos, A gente viu alguns exemplos. Então, por exemplo, a proibição do lucro é algo extremamente incômodo para a burguesia. Então você vê lá o João Calvino desenvolver a teoria da predestinação. Essa teoria diz que o sujeito que ganha muito dinheiro fazendo comércio ou abrindo um banco, ele foi escolhido por Deus. Você vê como esses novos dogmas, dessas novas fés, dessas novas religiões protestantes que surgem, elas são muito mais interessantes, especialmente para a burguesia. Quem abriu as portas para esse processo de surgimento das novas religiões protestantes, a gente viu que foi o Martinho Lutero. E a gente também olhou rapidamente para o que aconteceu na Inglaterra, quando o Henrique VIII se divorciou da sua esposa, Catarina de Aragão, e por conta disso houve o rompimento do Estado inglês com a Igreja Católica, surgindo a Igreja Anglicana, que é uma igreja protestante e cujo líder supremo era o próprio rei Henrique VIII. Pois bem, esse é o panorama bastante genérico, bastante geral do que foi a reforma protestante na Europa aí nesse começo do século XVI. Agora, não é de se estranhar que a Igreja Católica tenha reagido ao surgimento dessas igrejas protestantes na Europa ali no século XVI. Ela não vai ficar assistindo inerte ao surgimento de várias outras denominações cristãs que atraem um grande número de fiéis sem tomar alguma atitude. E é exatamente disso que se trata a Contra-Reforma. Olha o nome que os historiadores dão a esse movimento da igreja. Contra-reforma. É a reação da igreja à reforma protestante, ao surgimento das religiões evangélicas, das religiões protestantes em plena Europa do século XVI. E essas medidas adotadas pela igreja, elas variam bastante de teor. A gente vai ver então algumas das principais medidas adotadas pela igreja para tentar frear, para tentar arrefecer, esfriar um pouco essa fuga de fiéis, para tentar de alguma forma controlar um pouco melhor os fiéis do catolicismo e evitar então que eles mudem de religião, adotem as novas religiosidades protestantes que têm surgido aos montes ali na Europa. É claro que algumas dessas medidas atendem aos anseios que existem ali naquele momento. Por exemplo, a igreja finalmente proíbe a indulgência, não vai mais ser permitido vender o perdão, que era aquela velha reivindicação do Martinho Lutero, que acabou originando todo esse movimento reformista, Então, tá aí uma medida interessante da igreja para tentar agradar a uma parcela das pessoas que estavam descontentes com a cobrança do perdão, com a cobrança da indulgência. Mas algumas outras medidas não são assim tão benevolentes. Quer dizer, a igreja também adota algumas medidas bastante severas para tentar reverter essa fuga de fiéis.
Então vamos a essas medidas, né? Primeiro eu queria citar aqui com vocês o estabelecimento do Index Prohibitorium. E o que é o Index? O Index é basicamente uma lista proibida, é uma lista de obras proibidas, de tudo aquilo que a igreja condena e contesta e que de alguma forma se contrapõe às Sagradas Escrituras, àquilo que a igreja defende nos seus dogmas. Então, obras de cientistas, obras de arte que de alguma forma incomodam a igreja, passam a integrar esse índex. E isso faz com que as pessoas que sejam pegas portando algumas dessas obras possam vir a ser punidas pela igreja, inclusive por meio dos tribunais do Santo Ofício, que você já deve ter ouvido falar em algum momento. São chamados também de tribunais da Inquisição. Olha o nome, tribunal. O que faz um tribunal? O tribunal julga, faz um julgamento de alguém que está sendo acusado de algum crime. Pois com a igreja não é diferente. Esses tribunais são estabelecidos sempre que há uma acusação voltada a alguém que segue o catolicismo, né? Então esse sujeito aqui está sendo acusado de, sei lá, professar contra o catolicismo, contra algum dos dogmas do catolicismo. Então ele vai ser primeiro denunciado, depois vão ser juntadas as provas e ele vai ser julgado por um juiz, que na verdade são padres, né? E muitas vezes esses tribunais da Inquisição acabam condenando as pessoas à tortura física, castigos físicos, que a gente poderia chamar de tortura, né? São torturas. Até muito pouco tempo atrás, as pessoas acreditavam realmente que a tortura seria uma forma de corrigir possíveis desvios de caráter, né? Desvios de conduta seriam passíveis de punição por meio da tortura e que isso corrigiria as pessoas. Para vocês terem uma ideia, até pouco tempo atrás mesmo, assim, a minha avó relatava para mim, né, quando ainda ela era viva, que ela sofria castigos físicos na escola. As crianças eram obrigadas a ajoelhar no milho quando cometiam alguma infração, alguma indisciplina. Então o milho não é um milho que a gente tira da latinha para comer, não, milho de pipoca, né? Aquele grão duro é colocado no chão, esparramado ali no chão, e a criança que cometeu alguma indisciplina tem que ficar ali ajoelhada naquele milho, né? O joelho chega a sangrar, minha avó dizia isso, que o joelho chegava a sangrar, e a escola acreditava que estava realmente educando com castigos físicos, né? Castigando fisicamente. Outra forma de castigar fisicamente na escola era a palmatória, uma espécie de régua de madeira que as crianças recebiam como palmada na mão quando cometiam também algum tipo de indisciplina, né? Então, essa lógica da tortura como forma de punição é algo disseminado e até hoje é um problema com o qual a gente tem que lidar. Muitas vezes a gente vê denúncias, por exemplo, de pessoas que foram presas e que foram torturadas por policiais, apesar de ser contra a lei, né? Hoje em dia a tortura é um crime passível de punição para os agentes públicos que cometem esse tipo de crime, mas mesmo assim ele é praticado, porque muitas vezes é difícil de provar que ele aconteceu. Agora, nesse contexto que a gente está tratando aqui, no século XVI, nem crime é, pelo contrário, as pessoas acreditam mesmo que é uma forma de corrigir os desvios de caráter daquele que foi acusado. Então muita gente fala, o Tribunal da Inquisição condenava a morte. Sim, até condenava a morte, em fogueiras, por exemplo. Mas esse não é o primeiro castigo, né? O primeiro castigo é sempre algum tipo de tortura. Inclusive, quando você estiver visitando algum país europeu, você pode encontrar em muitas cidades da Europa, em Amsterdã, por exemplo, museus da Inquisição, onde você terá lá a possibilidade de conhecer alguns dos instrumentos de tortura mais utilizados naquela época, né? Pelos padres, enfim, pelos clérigos responsáveis pelos tribunais da Inquisição. E a Inquisição, ela se espalhou por várias partes. Aqui na América, por exemplo, a gente tem uma Inquisição muito forte também nas áreas da América Espanhola, nas áreas de colonização da Espanha, especialmente aqui na América do Sul. A Inquisição lá no Peru foi fortíssima. Aqui na América Portuguesa, a gente tem alguns casos relatados,
mas é preciso reconhecer que aqui a Inquisição atuou de maneira mais ou menos enfática do que em outras regiões da América colonial, né? As regiões colonizadas pelos países europeus. Mas lá na Europa, né, os tribunais da Inquisição funcionavam com força total. Então você vê como a igreja também tem ali, né, uma forma de reagir à reforma protestante, apertando ainda mais o cerco contra aqueles que de alguma forma se desviam dos preceitos do catolicismo, né, dos dogmas, então reafirmando a sua força, reafirmando o seu poder. E por último, vamos tratar aqui também de uma outra medida importantíssima adotada pela Igreja Católica, exatamente nesse contexto da Contra-Reforma, que foi a criação de novos grupos internos dentro da Igreja. Eu não sei até que ponto vocês sabiam ou sabem disso, mas a Igreja Católica não é um bloco único, coeso, né? Existem muitos grupos internos que formam a Igreja Católica. É aquilo que a gente chama de ordens. Então você tem várias ordens compondo o conjunto da igreja. Você já deve ter ouvido falar, provavelmente, dos beneditinos, dos jesuítas, enfim, das carmelitas, entre outras aqui. Se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar diversas ordens, são dezenas, quiçá centenas de ordens que compõem a Igreja Católica, algumas mais numerosas, mais famosas, outras menos numerosas, né, com menos seguidores, mas o fato é que a Igreja é um emaranhado de ordens, né, que juntas formam o todo, todos se reconhecem como católicos, apostólicos romanos, mas cada ordem tem ali suas especificidades, algumas são mais progressistas, como é o caso dos franciscanos, algumas são bem conservadoras, e tem posturas mais rígidas em relação ao mundo. Pois bem, foi justamente nessa época que surgiu uma das mais famosas ordens do catolicismo, que a gente conhece, inclusive, bastante aqui no Brasil, porque tem tudo a ver com a nossa história, né? Eu estou falando da Companhia de Jesus. São os chamados padres jesuítas. Então, os jesuítas são uma dessas tantas ordens que compõem o catolicismo. E qual que é a principal característica dos jesuítas? Basicamente, os jesuítas surgem com o intuito de propagar a fé cristã para além das fronteiras europeias. Então, eles são padres missionários. Olha o nome, missionário. Eles têm uma missão. A missão deles é sair dos seus locais de origem, sair dos lugares onde nasceram, suas terras natais, se mudar, né, migrar para outros lugares desconhecidos ou pouco conhecidos do mundo europeu, é claro, né, da perspectiva da Europa, estou falando, é claro, e então procurarem converter para o catolicismo, levar a palavra de Jesus Cristo, né, e transformar as pessoas dessas outras regiões em seguidores do catolicismo. Então eles viajaram, né? Muitos desses padres jesuítas viajaram para diversas regiões do continente africano, do continente asiático e, é claro, para a América. No nosso caso, o Brasil tem uma presença muito marcante dos jesuítas. Vocês provavelmente já devem ter visitado em algum momento, quizá até mesmo com a escola, o famoso Pátio do Colégio, que fica lá no centro da cidade de São Paulo. O que é o Pátio do Colégio, né? Fica ali pertinho da Praça da Sé, no centro velho de São Paulo. É basicamente uma dessas reduções jesuíticas, uma escola jesuítica, onde os padres jesuítas então reuniam os indígenas que aqui viviam para convertê-los ao catolicismo, ensinar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, ensinar todos os dogmas do catolicismo, enfim, ensinar para eles, né, a Bíblia, ensinar para eles o que era ser efetivamente um cristão. No caso do Brasil, a atuação desses jesuítas deu muito certo. A gente até hoje é o maior país católico do mundo em números absolutos, né? Claro que em números relativos você vai encontrar o Vaticano, né? Que tem muito menos gente morando, mas todo mundo é católico porque é um estado católico. Mas no caso do Brasil, a gente tem um número muito grande de seguidores do catolicismo. A gente discutiu isso no nosso projeto Religiões há muito pouco tempo, né? A gente está falando de um país que, mesmo que a gente tenha ali, né, alguns que se dizem católicos, mas se dizem também não praticantes,
é uma tradição das pessoas batizar na igreja católica, fazer a primeira comunhão, mesmo que nunca mais depois pise na igreja, né? Não costuma frequentar a missa, mas tudo bem, se considera um católico. Como é que isso aconteceu? Como é que o Brasil se tornou esse país de grande contingente de católicos? Tudo que a gente olha no presente, a gente consegue uma explicação histórica. Tudo. Né? Por que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo? Bom, a gente foi um dos últimos países a abolir a escravidão no mundo. Né? O último país da América a abolir oficialmente a escravidão. São 388 anos de escravidão no Brasil. É claro que isso vai deixar marcas. Por que o Brasil é um país tão machista? Ora, a própria sociedade colonial, da maneira como ela se estruturou, ela era patriarcal, centrada na figura do homem. Isso vai gerar uma sociedade machista. Como é que o Brasil se tornou um país católico, então, né, de grande contingente de católicos? A gente teve uma atuação muito efetiva desses padres jesuítas e de outras ordens também, catequizando os indígenas, mas especialmente os jesuítas, que justamente tem a ver com essa necessidade, no contexto da Contra-Reforma, de expandir o catolicismo para outras fronteiras, para além da Europa. Então, se na Europa a gente observa uma diminuição do número de fiéis, graças à Companhia de Jesus, surgida ali no começo do século XVI, em plena Contra-Reforma, a gente observa o aumento do número de católicos em outras partes do mundo, para além da Europa. Então é isso, basicamente essas são as informações mais importantes a respeito da Contra-Reforma. Vou encerrar esse vídeo por aqui, que a gente já tem bastante elemento para nossa reflexão. Essa é uma semana mais curta, porque a gente tem um feriado, inclusive o pessoal do 8º A não vai ter aula síncrona, a gente não vai ter aula presencial nem síncrona, mas tudo bem. Com esse vídeo e com as discussões que a gente tratou na semana passada, vocês vão dar conta tranquilamente da tarefa que tem que ser realizada nessa semana, que é a primeira tarefa avaliativa do segundo trimestre. Tá certo? Então tá bom, pessoal. Como sempre, encerro agradecendo a atenção de todas e todos. É isso aí. Tchau, pessoal!